Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Você que trouxe a sua Bíblia então, abra comigo lá em Lucas, capítulo 22. Verso 39. Todos acharam, amém? A palavra de Deus diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Amém? Amado Espírito Santo, Senhor, nós entregamos esse momento, Pai, na tua direção, para que haja, Deus, aqui um mover de acordo com a tua vontade, Senhor. Senhor, declaramos que o Senhor neste lugar tem total autoridade, soberania, poder. Declaramos, Senhor, que somos a tua igreja e nos sujeitamos, Senhor, à tua vontade, Pai, em nossas vidas. Amado Espírito Santo de Deus, conversa, Deus, fala ao coração da tua igreja, cada um individualmente. Fala-nos, Deus, coletivamente. Senhor, a tua palavra, Pai, é a verdade que nos santifica, que nos purifica, que nos liberta. Deus, dependemos da tua palavra, Pai, para vencermos os desafios da vida, para enfrentarmos, Deus, e sermos mais do que vencedores nas aflições em que a vida nos oferece. Amado Espírito Santo, confiamos totalmente em ti, confiamos totalmente na palavra, confiamos plenamente no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor neste lugar está, e nesta noite, Deus, sabemos que o Senhor aqui fará grandes coisas, para a glória do teu nome, exaltação do teu nome e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Eu quero conversar, gente, hoje com vocês sobre um tema que eu coloquei aqui na palavra, aqui na mensagem que eu vou ministrar: vencendo as aflições da vida. Aqui nós estamos diante de Jesus Cristo enfrentando a maior aflição, eu creio, de todos os tempos. Acredito que nenhum ser humano que pisou nesta terra enfrentou um nível de aflição na alma, de angústia na alma, que seja semelhante ao que Jesus Cristo enfrentou. Aqui nós estamos com Jesus Cristo prestes a ser entregue aos sacerdotes, aos líderes religiosos da sua época. Estamos com Jesus Cristo prestes a ser traído com um beijo por um dos seus discípulos, alguém a quem ele chamava de amigo. Judas Iscariotes ia trair Jesus, e no ato da traição ele combinou com os soldados que prenderiam Jesus, que aquele a quem ele beijasse, esta era a pessoa que eles deveriam prender. Olha que coisa terrível, ser traído com um beijo. Isso mostra a traição de alguém que nós menos esperamos. Isso mostra a traição de alguém que é íntimo. Isso mostra uma traição de alguém que tem acesso à nossa vida, à nossa intimidade. Quando esse tipo de coisa acontece conosco, nós temos uma
noção da dor, da frustração, do sofrimento que Jesus passou por nós. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que o seu projeto nessa terra era passar pela cruz. A cruz nunca foi a derrota ou a morte, pelo contrário, a cruz era o símbolo da vitória de Jesus Cristo. Era necessário ele passar por ali. Entretanto, ele viveu momentos de angústia, de aflição extrema, de dor. A Bíblia diz que o seu suor era semelhante, era como gotas de sangue. Você imagina o nível de estresse de uma pessoa para suar sangue. Isto é algo comprovado cientificamente, se chama hematidrose. Um nível de estresse tão grande que a pessoa chega ao ponto de suar sangue. Eu não conheço alguém que, pelo menos no meu círculo ou indiretamente, alguém que tenha chegado ao ponto de suar sangue. Quem sabe alguém no mundo, diante de uma aflição, possa ter vivido essa experiência. Ela é possível e Jesus viveu. E existe algo que Jesus falou para nós que é uma verdade. Jesus falou lá em João 8 que neste mundo, 16, que neste mundo nós teríamos aflições. Contudo, nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as aflições, Jesus venceu esses traumas emocionais na alma e deixou uma estrada sinalizada, pavimentada, reta, um caminho que nos leva à vitória. Não precisamos vencer porque Ele já venceu por nós. Precisamos é tomar posse da vitória em nome de Jesus. As aflições, os traumas, as dores, Jesus Cristo já venceu. Ele disse: tenham bom ânimo, eu venci, e eu venci para que vocês também vencessem. E esse texto aqui é justamente um ensinamento de Jesus Cristo sobre como fazemos para vencer as aflições. Passamos. Jesus falou: neste mundo vocês terão. Não há para onde correr. Não há como escapar disso. Não há como viver uma vida na terra, por mais que você seja cheio do Espírito Santo, fiel ao Senhor, que em algum momento a aflição não vai bater na sua porta. Mas essa mensagem de hoje é para que você tenha bom ânimo, para que eu tenha bom ânimo, para que nós tenhamos bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu, nós também venceremos em nome de Jesus Cristo. Vencendo as aflições da vida. Vencendo. Essa mensagem é uma mensagem que Deus me deu essa semana. E Ele não me deu como uma mensagem para simplesmente levar para a igreja. Ele me deu como uma receita pessoal para vencer as minhas próprias aflições. Essa semana foi uma semana de aflições na minha vida. E eu aprendi com a experiência em Deus e no relacionamento com Deus, que quando a gente está enfrentando um momento de crise, a gente deve procurar a palavra de Deus, o ensinamento na palavra de Deus, porque Deus sempre tem uma receita para que a gente vença as tribulações, as aflições, os problemas, as ansiedades que a vida nos oferece. Então essa mensagem não é simplesmente uma entrega, mas é uma receita pessoal, uma receita particular que o Espírito de Deus me deu nessa semana. Aflições que enfrentamos quando a vida aparentemente está tudo bem. Porque Jesus aqui, Ele estava com seu ministério em alta. Aqui é o ápice do ministério de Jesus.
aqui é a concretização do projeto de Deus para a vida dele. Aqui é o momento de ápice, quando ele chega no ponto crucial para de fato estabelecer a vontade de Deus na sua vida. E neste momento ele vive uma aflição. Quem sabe você também passa por isso. Você olha para os lados e as coisas estão muito melhores do que foi um dia. Você descobriu o propósito de Deus. Você está no propósito. A questão não é o pecado, a questão não é os enganos do mundo, a questão não é os problemas as armadilhas que o inimigo coloca na sua vida. Muito pelo contrário, você olha para você e você está caminhando certinho e querendo, claro, dentro das suas falhas e limitações que todos os dias erramos, mas em virtude de quem você foi um dia, totalmente avesso à palavra de Deus e entregue ao pecado, e de quem você é hoje conhecedor, ainda assim você enfrenta aflições, passa por elas. E no meio disso tudo, às vezes perdemos o controle, nos desesperamos, falhamos e tomamos atitudes erradas, quando na verdade a receita está pronta. Basta olhar para Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso orientador, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso conselheiro, maravilhoso conselheiro, diz a palavra do Senhor. Ele é príncipe da paz, Ele dá paz aos nossos corações no meio das aflições. Ele é aquele que nos pega pela mão quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Ele é aquele que, quando nós estamos em aflição, cercado por inimigos, nos garante que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos ao seu respeito para te livrar de todo o mal. Jesus já venceu, Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Jesus é mais do que vencedor, e Ele faz você, através do nome dEle na sua vida, também mais do que vencedor. Só que nós temos que olhar para Ele. O momento da aflição é o momento de olhar para Ele, olhar para a sua palavra, olhar para o que fala a sua palavra a respeito daquilo que nós estamos passando, e na sua palavra tem a receita pronta. Essa semana foi mais uma experiência nesse sentido, de aflito, buscar ao Senhor, e de repente Deus dá aquela palavra, e aquela palavra muda completamente os nossos pensamentos, as decisões que iríamos tomar, já mudamos a direção. Deus nos protege e nos livra de tomar decisões erradas, por causa da obediência à sua palavra. Então, uma receitinha simples para nós vencermos as aflições da vida. Vamos olhar para Jesus Cristo nesse texto. No momento mais aflito da sua vida, a Bíblia diz que ele, como de costume, vai para o Monte das Oliveiras. Olha o que diz o texto. Como de costume, ele vai para o Monte das Oliveiras. Ingredientes para nós formarmos essa receita. Número 1, vencer as aflições da vida. Tenha bons e saudáveis hábitos. Isso é fundamental para vencermos as aflições das nossas vidas. Termos hábitos saudáveis. O Monte das Oliveiras para Jesus Cristo não era simplesmente um lugar de oração, ou um lugar onde ele estava cumprindo sempre uma responsabilidade, uma obrigação. Não. O Monte das Oliveiras para Jesus Cristo era um lugar agradável. Era um lugar onde ele ia para se fortalecer. Era um lugar onde ele sempre estava para renovar as suas forças. Em Lucas capítulo 21, a Bíblia diz que ele sempre estava nas sinagogas ensinando. Passava o dia trabalhando, ensinando o povo, curando o povo, libertando o povo, pregando para o povo, aturando o povo. Era o dia inteiro naquela correria do seu ministério, de milhares e milhares de pessoas, ao ponto de ele não conseguir andar, porque as pessoas lhe espremiam. Olha o nível de estresse que tinha
Jesus Cristo no seu ministério, ele passava o dia fazendo isso. Mas à noite, a Bíblia diz, ele se retirava para o Monte das Oliveiras para o descanso, para a oração. Sabe por que ele fazia isso? Porque o Monte das Oliveiras era um lugar de alegria. Era um lugar que lhe agradava. Em Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que ele, quando fala sobre os sinais do fim dos tempos, ele se assenta ao Monte das Oliveiras e começa a contemplar Israel, Jerusalém. Eu tive a oportunidade de ir no Monte das Oliveiras e é justamente assim. O Monte das Oliveiras é um monte que, quando você sobe nele, você fica de frente para a cidade de Jerusalém. Você consegue ver toda a cidade de Jerusalém. É de fato um lugar de contemplação, um lugar que nos dá paz, sossego, renovo. E Jesus fazia isso. E é isso que nós precisamos fazer para vencer as aflições das nossas vidas. Termos hábitos saudáveis, bons hábitos. Fazermos coisas que, quando estamos aflitos, sossega a nossa alma, alivia o estresse do nosso corpo. Como por exemplo, para aqueles que gostam, fazer uma caminhada, fazer um esporte. Tem gente que gosta de pegar uma onda, surfar. Tem gente que gosta de se reunir com amigos num local que é digno de honra, um local que não envergonhe o nome de Deus na nossa vida. Lugares onde a gente pode relaxar, esvaziar um pouco a cabeça, esquecer um pouco dos problemas. Isso, meu irmão, é algo que quando nós estamos aflitos, muitas vezes é a primeira coisa que a gente deixa de fazer. Temos um hobby, temos alguma coisa que nos tira do estresse do dia a dia, e quando estamos aflitos, deixamos aquilo de lado, quando aquilo é importantíssimo para nós nos fortalecermos. Por quê? Quem é do meio da saúde, sabe que nós temos um neurotransmissor que libera no cérebro uma substância chamada serotonina. E essa substância, ela é responsável por nos dar, ela é responsável pelo bom humor, pelo equilíbrio da nossa temperatura corporal. Ela é responsável pelo nosso controle do batimento cardíaco. Ela é responsável por nos dar a sensação de prazer e de alegria. E ela é liberada no nosso cérebro quando nós fazemos, por exemplo, prática de exercícios físicos. Quando nós nos lembramos de coisas que nos trazem na memória alegria. Quando nós fazemos coisas que nos tiram daquele momento de estresse profundo. E é exatamente isso que Jesus Cristo fez. Jesus, quando estava no olho do furacão, quando as coisas iam ficar difíceis, o que ele fez? Ele sai da ceia e escolhe um lugar que para ele era de descanso. Para ele era um lugar onde ele se sentia bem, onde ele estava numa condição agradável. Se nós quisermos vencer, meu irmão, as nossas aflições da vida, nós devemos preservar esses lugares, devemos preservar essas atitudes, devemos preservar esses ambientes que nos deixam em paz. Quando tudo estiver aflito, quando as coisas estiverem confusas, faça isso. Você gosta de caminhar? Pegue lá o seu tênis e vai caminhar, coloca um fone, colocando um louvor, vai meditar. Você tem um hobby agradável, bom, saudável, faça isso. Quando as coisas estiverem ruins, quando a aflição bater no seu coração, faça isso, se desligue um pouco daquela dor, daquela aflição, procurando um lugar agradável que você sabe que lhe faz bem. Essa foi uma atitude de Jesus Cristo.
Segundo ingrediente de Jesus Cristo, para essa receita, a palavra de Deus mostra que Ele levou consigo os seus discípulos. O texto aqui que nós lemos, Lucas capítulo 22, diz que os seus discípulos foram com Ele. Marcos capítulo 14 e Mateus capítulo 26, eles também descrevem esta cena, este dia, e eles dizem que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Levou consigo amigos que eram verdadeiros, que eram de confiança, amigos que eram importantes para ele, pessoas que ele podia confiar a sua dor, o seu sofrimento, compartilhar as suas emoções. Sabe qual é o segundo ingrediente para você vencer as aflições da vida? Não ande sozinho. Não se isole. E isso, meu irmão, é algo principalmente para nós homens difícil demais. Para as mulheres é mais fácil isso, porque a gente sabe que mulher não gosta de ficar sozinho mesmo. Mulher não fica sozinha nem para ir no banheiro, sempre chama alguém para ir com ela. É difícil. Lá em casa é engraçado, porque eu, por exemplo, quando vou no banheiro, eu já quero fechar a porta, ficar sozinho, não quero que ninguém me incomode. É o meu momento, é eu comigo mesmo. A Elisa é porta aberta, e aí eu brigo e falo, mas ela não fecha, não tem jeito. E aí na nossa casa, no nosso quarto, tem um espelho no guarda-roupa grande. Eu não fico olhando, mas ela está lá no banheiro, fica olhando para mim, porque ela se sente acompanhada, porque está vendo no espelho. Mulher é assim. Mulher a gente até tem que falar diferente um pouco, com cautela, trazer para elas a cautela, porque a mulher, se ela não vigiar, ela compartilha os seus problemas até com aquela colega que ela acabou de conhecer no salão de beleza, conta a vida inteira. E isso é perigoso. Agora nós homens é diferente. Nós homens somos muito introspectivos. Aprendemos desde a nossa infância que a gente não deve deixar transparecer as nossas fraquezas. Quando chora, olha, não chora, porque chorar é coisa de mariquinha. Aprendemos sempre a ficar interiorizando os nossos problemas e não colocá-los para fora. Só que quando a gente faz isso, mais cedo ou mais tarde, isso vai aflorar. E muitas vezes quando aflora em forma de colapso. Um colapso cardíaco, um colapso cerebral, um colapso depressivo. Muitos chegam ao extremo de tirar a própria vida. Resultado de passar uma vida inteira colocando para dentro e deixando, interiorizando aquele seu problema e não colocá-lo para fora. Não confiar em pessoas, não ter amigos, ou não confiar nos amigos que Deus lhe deu. Isso é fundamental para nós vencermos as nossas crises. Não andarmos sozinhos. Termos pessoas em quem a gente pode confiar de verdade. Essa semana, quando eu cheguei em casa, eu cheguei com a cara feia. E aí, deu uma meia hora e Elisa perguntou para mim: tem alguma coisa? Não, não tem nada, estou bem. Estava na cara que eu tinha alguma coisa. Mas a gente tem isso já dentro da gente, de dizer que não, está tudo bem, está tudo legal. Muitas vezes a gente vê na cara da pessoa que ela está mal, e a gente pergunta se está tudo bem, nos colocando à disposição para de repente a pessoa se abrir e mudar, se livrar um pouco daquela aflição, compartilhar a carga. Suportem uns aos outros, diz a palavra. O suportar uns aos outros, quando a palavra diz, ela não está falando para aturar, ela está dizendo para nós colocarmos os nossos ombros junto para carregar a carga um dos outros. E às vezes a gente se coloca à disposição e a pessoa se fecha e continua naquela aflição mortal, quando na verdade, olhando para Jesus Cristo, Jesus não teve problema nenhum em contar a sua dor. Isso fica ainda mais forte quando nós nos convertemos. Em alguns casos piora, porque vem a religião e diz que é só vitória, só vitória, só vitória.
E aí qualquer aflição que você tem, já tem um crente santarrão que atribui a sua aflição a pecado. Então se você está aflito, se você está sofrendo, é porque você está pecando. E aí para não passar por isso, você diz que é só vitória. Tem gente que tem vergonha de, quando está em Deus, de contar as suas dores, as suas aflições, confessar os seus problemas, com medo de que alguém, ao invés de ajudar, ainda vai lhe julgar. Se torna pior ainda. Mas isso, quando a gente olha para a religião, quando a gente olha para Jesus Cristo, Deus que se fez carne, Ele chama os seus discípulos, os seus amigos Pedro, Tiago e João, e diz: eu estou profundamente angustiado, numa angústia de morte, a minha alma sofre, fiquem aqui comigo e vigiem, orem comigo, ou seja, me ajudem. Não teve problema nenhum com isso, não se isolou. A Bíblia diz que na adversidade nasce o irmão. O amigo ama em todas as horas, e na adversidade nasce o irmão. As aflições da vida, às vezes, meu irmão, elas vêm para que Deus revele em nossas vidas quem são os nossos amigos mais chegados do que irmãos. Abra o teu coração para pessoas que estão no seu círculo de amizade, pessoas que você pode confiar. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro pode lhe ajudar a levantar. Mas triste do homem, Eclesiastes capítulo 4, que quando cair não tem quem possa lhe ajudar a levantar. Jesus, no momento mais aflito da sua vida, de maior aflição, Ele vai para um lugar agradável, e Ele leva consigo verdadeiros amigos, e Ele divide o seu problema. Ele conta, Ele não tem problema nenhum em colocar para fora aquilo que estava lhe matando pelo lado de dentro. Quer vencer as aflições da vida? Faça o que Jesus fez e você vai vencer todas elas em nome de Jesus. Sabe, uma terceira atitude importante para vencermos as nossas aflições da vida: sabermos o tempo certo de orar e de agir. Isso é fundamental. E como saber, pastor, o tempo que eu tenho que orar e o tempo que eu tenho que agir? Porque Jesus sabia. Jesus não viveu só esse tempo de aflição. A Bíblia diz que nesse momento Ele foi orar. A aflição era tão grande, o problema era grave, e Ele foi orar. Mas esse não foi o único momento que Ele sofreu aflição. Uma outra aflição grande que Jesus sofreu, a Bíblia conta, que foi quando João Batista foi decapitado. Quando João Batista, arrancaram a cabeça de João, era primo de Jesus, era aquele que deu start ao ministério de Jesus. Eles eram amigos, se amavam, e a Bíblia diz que Herodes manda cortar a cabeça. Jesus naquele momento, Ele não foi orar, Ele agiu. Naquele momento a Bíblia diz que Ele, quando fica sabendo do que acontece, Ele pega o barco, chama os seus discípulos e vai para um outro lugar, toma uma atitude, uma ação. E é importante nós sabermos isso. Nas aflições das nossas vidas, meu irmão, saber a hora em que nós devemos orar e a hora que nós devemos agir. Qual é a hora? A hora de agir é a hora quando nós podemos fazer algo em benefício próprio. Muitas aflições da nossa vida, elas não são vencidas porque nós transferimos para Deus a responsabilidade que é nossa. Quando nós transferimos para Deus a responsabilidade que é nossa, nós vamos continuar sempre sofrendo. Porque muitas aflições que nós temos, Deus já nos deu princípios para vencê-las. Muitos problemas que nós temos, Deus já nos deu a ferramenta na mão. Está aqui, pega, vai e faça. E a gente fica transferindo para Deus. Quer um exemplo? Hoje muitos oram para Deus lhe prosperar. Senhor, eu quero prosperar, Senhor, me ajuda a prosperar. Se o Senhor me ajudar a prosperar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E passa às vezes anos e anos e anos orando.
E a oração para pedir prosperidade ao Senhor serve quando a gente pede ao Senhor os princípios, para Ele nos ensinar os princípios. E não para transferir para Deus a responsabilidade. Senhor, amanhã coloca na minha conta 1 milhão e aí eu vou fazer a tua obra. Tem gente fazendo desse jeito. Tem gente orando há anos para o Senhor prosperar e a prosperidade não vem. Por quê? Porque não é para ficar orando simplesmente, é para tomar uma atitude. Se você de repente está orando para isso, hoje o Senhor vai te revelar princípios para a prosperidade. São 3. A prosperidade de um homem, à luz da palavra de Deus, ela está sustentada num tripé. Ela é edificada a partir de um tripé. Deixa eu pegar um tripé aqui, vamos ilustrar. Aqui está um homem próspero. Um homem, para ser próspero, ele precisa estar num tripé. O tripé é, primeiro, trabalho, à luz da palavra do Senhor. Desde que o homem caiu, pecou, foi-lhe colocado, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem para usufruir num jardim, deu trabalho ao homem, mas não era o trabalho da forma como nós vivemos hoje. A forma como nós trabalhamos hoje, as dores que nós passamos hoje para conquistar as coisas, isso não foi plano original de Deus. O plano original de Deus foi colocar o homem num jardim para usufruir de toda a criação. Só que o homem pecou. E aí depois que o homem pecou, Deus deu uma direção ao homem. Do suor do seu rosto comerás do teu pão. Visto que você veio da terra, você comerá do suor do seu rosto, até o dia em que você voltar para a terra, porque do pó você veio, ao pó você voltará. Trabalho. Não há como prosperar em Deus se não trabalharmos e trabalharmos duro. Lá em Provérbios a Bíblia diz para nós olharmos para a formiga. Olhem para a formiga. Deus chega a dizer assim, preguiçoso, olhe para a formiga, olhe para os caminhos dela e você se tornará sábio. Sabe o que Deus está dizendo ali? Para nós observarmos. Essa semana a gente foi na ultrassom do Luca, e aí estava eu, Bernardo, a Elisa, e a Elisa estava lá dentro e nós saímos. E quando nós saímos, na calçada tinha como é que fala o coletivo de formiga? Alguém sabe? Um monte de formiga. E as formigas estavam caminhando, carregando folhas. E aquilo me chamou a atenção. E quando eu vi, o Espírito Santo me fez lembrar desse texto. Eu chamei o Bernardo e mostrei para ele: filho, olha como as formigas trabalham. A Bíblia diz para a gente olhar, filho, para as formigas. Para a gente crescer na vida e ser próspero, a gente deve olhar como as formigas trabalham. E aí a gente começou a olhar formiguinhas pequenininhas, carregando folhas que eram 3 vezes maior do que elas. O esforço que elas faziam. E a distância que elas percorriam, elas estavam percorrendo uma distância de cerca de 200 metros. Andamos, eu e o B, que perto das formigas éramos enormes, andamos um bom trajeto para poder ver onde era o formigueiro e da onde elas estavam colhendo as folhas. E elas passavam no meio daquela calçada, no meio de pessoas passavam por cima, cheio de obstáculos, mas elas pegavam numa casa folhas e elas levavam umas 10 casas na frente num formigueiro, num outro quintal. E era incrível a circulação. Enquanto umas iam com as folhas, as outras voltavam, as que já tinham levado voltavam, elas trabalhavam, se esforçavam. E aí uma hora eu disse para o Bernardo: Bernardo, tenta pegar uma, não machuca a bichinha, tenta pegar para ver se ela larga a folha. O Bernardo foi tentar pegar, ela já deu uma picada nele. Trabalhando, diligentemente, trabalhando. Paulo certa vez escreveu: aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Sabe por que tem muito crente que não prospera? Porque ele é muito bom de oração, mas ele é fraco de trabalho. Ora que é uma beleza. Vai no monte, passa a madrugada inteira no monte, mas passa o dia todo dormindo depois e não produz. Não há como. A Bíblia diz que é do suor do seu rosto que comerás do seu pão.
é da produção. Nenhum aposentado ele deixa de produzir. Ele pode não trabalhar mais pelo dinheiro para comer o seu pão, mas ele produz, ele continua produzindo, ele passa a vida toda fazendo alguma coisa, cuida de outra coisa, produz, porque a gente não come do dinheiro, a gente come do suor do nosso rosto. Se você parar de mexer a sua mão, ficar 30 dias sem mexer a sua mão vai definhar. Porque é do suor do nosso rosto que comemos o nosso pão. Então o elemento do tripé da prosperidade se chama trabalho. Um povo que trabalha, Deus prospera. Um povo que se esforça, Deus prospera. Um povo que se dedica naquilo que Deus colocou em suas mãos, faz com todas as suas forças aquilo que está nas suas mãos, Deus prospera. Quando nós olhamos para o judeu é o povo mais rico da terra. E ele é o povo mais rico da terra por quê? Porque eles têm uma promessa. Deus disse que colocaria eles por cima e não por baixo. Faria deles cabeça das nações, fariam deles referência por toda a terra, estariam sempre na dianteira. E em tudo na terra que nós olhamos, de ponta nós vemos lá um judeu. Só que essa promessa também é para o povo de Deus. A mesma promessa que foi dada a Abraão, ela vem sobre todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Está por cima e não por baixo. Tudo que você colocar a mão prosperará. Só que quando nós olhamos para o povo judeu, nós vemos um povo que trabalha. Um povo que é esforçado naquilo que faz. Sabe qual é um outro elemento do tripé? Generosidade. Provérbios 11, 25, a Bíblia diz que o generoso prosperará. Olha a promessa. O generoso prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24, a Bíblia diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Segundo elemento, meu irmão, para prosperarmos, eu estou falando aqui de momentos onde a gente deve agir, ao invés de ficar sempre orando, tomar uma atitude, para a vida mudar de verdade. É a generosidade. Tem gente, meu irmão, que trabalha muito, ele é esforçado, só que o seu coração é fechado, ele não ajuda ninguém. Se ele vê alguém passando dificuldade, ele fecha o seu coração. Ele tem pessoas na família que ele pode ajudar, e a Bíblia diz: se você vê alguém em necessidade, não diga passe amanhã, se você pode resolver o problema dessa pessoa hoje. Generosidade. O camarada pode até ter dinheiro no bolso, mas ele não tem paz. Porque quem tem dinheiro, mas não tem generosidade, ele fica o tempo todo preocupado que alguém vai tirar o dinheiro dele. Ele não dorme de noite, ele tem medo de assalto, ele tem medo de fraude, ele tem medo de falcatrua, ele tem medo que alguém vai tirar aquilo dele. O dinheiro lhe tira a paz. Porque o generoso sabe que quanto mais ele compartilha, mais o Senhor lhe acrescenta. Se quisermos prosperar, meu irmão, quisermos viver os sonhos de Deus para nós nessa terra, nós devemos ter um coração voltado para o trabalho, mas um coração também voltado para a generosidade. Até porque em 1 Coríntios 6, Paulo falou que o avarento não herdará o reino de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Por isso que o generoso não tem, por isso que o avarento não tem paz no coração. Porque o seu espírito está clamando, o seu espírito quer voltar para casa. O seu espírito quer ter contato com Deus, o seu espírito quer ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E a avareza nos impede de ter relacionamento com Deus. Por isso a prosperidade de Deus vem para a nossa vida quando nós trabalhamos sim, mas quando nós também somos generosos. Alguns irmãos são muito generosos, mas também não prosperam. Por quê? Porque às vezes são generosos, mas também não querem trabalhar. Se ele tiver algo, ele dá tudo que ele tem um coração generoso, mas ele tem preguiça de trabalhar, por isso que não prospera. É simples, é uma lei
que Deus estabeleceu, e todo aquele que viver por essa lei, ele vai prosperar. O terceiro ponto da prosperidade chama-se fidelidade. Este é o tripé: fidelidade. Sabe quem é que prospera? Aquele que trabalha, aquele que é generoso e aquele que é fiel ao seu trabalho, fiel à sua palavra, aquele que é fiel aos seus compromissos, aquele que tem fidelidade. O povo judeu, eu estou falando aqui do povo judeu, e existe um grupo mais ortodoxo dos judeus que eles não fazem negócio, por exemplo, com adúlteros. Se eles descobrirem que aquela pessoa que eles estão fazendo negócios é um adúltero, eles não fecham mais o negócio. Sabe por quê? Porque eles creem no seguinte: se o camarada não é fiel nem a Deus, que ele deu a sua palavra de ser fiel à sua esposa, na alegria e na tristeza, na felicidade e na tristeza, na riqueza e na pobreza, se ele não tem fidelidade para honrar a sua palavra com o próprio Deus, o que faz nós pensarmos que ele vai honrar a sua palavra conosco? Fidelidade. Fidelidade com a responsabilidade com a obra de Deus. Compromisso. Tem muitos, meu irmão, que querem prosperar, pedem ao Senhor do melhor de Deus, mas quando tem a oportunidade de fazer para Deus, fazem o seu pior. Se você tem orado há muito tempo para que Deus lhe prospere, você não precisa mais orar. Deus já disse agora o que você precisa fazer. Trabalhe, seja generoso e seja fiel, e você vai ver que Deus vai te levar a lugares altos em nome de Jesus. Isso que o Senhor nos ensina. Quer ver um outro momento da nossa vida que nós transferimos para Deus a nossa responsabilidade? Relacionamento. O nosso casamento, por exemplo. Às vezes estamos orando: Senhor, muda minha esposa, Deus, faz um milagre na vida daquela infeliz. Oramos, 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 e a Bíblia é muito clara, são princípios que Deus estabeleceu para um casamento feliz. Efésios capítulo 5. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Está aqui o segredo para o homem ter uma felicidade no seu casamento. Entregar-se. Sabe qual é o nosso problema? Nós nos entregamos ao trabalho, nós nos entregamos aos nossos amigos, nós nos entregamos ao nosso lazer, mas quando é para nos entregarmos a nossas mulheres, a gente está cansado demais. Deixa para lá, amanhã a gente faz. Não nos entregamos a elas. Alguns ainda chegam a um ponto extremo, pior, de entregar-se às coisas que não são lícitas. Entregam-se a vícios, entregam-se à prostituição, entregam-se à farra, mas não se entregam às suas esposas. Este é o segredo, meu irmão, para nós sermos felizes no nosso casamento. Nos entregarmos à nossa esposa como Cristo se entregou por nós. É um princípio. E a esposa? Trate o seu esposo, seu marido, com todo o respeito. Hoje é o que a gente não vê. Muitas vezes a gente vê mulheres que estão desrespeitando o homem que tem, desonrando o homem que tem, não valorizam o homem que tem, não se inspiram pelo homem que Deus lhe deu. Foi Deus que deu esse marido a você, foi Deus que estabeleceu ele na sua vida, foi Deus que colocou ele como sacerdote no seu lar. Honre esse homem e você vai ver que Deus vai te honrar e a felicidade vai começar a acontecer naquele lugar. Honrar. Às vezes nós vemos conversas onde a esposa, no meio dos amigos, a alegria dela é denigrir a imagem do esposo. A alegria dela é desmotivar. O homem muitas vezes não fala, como eu falei para você, não diz nada, fica quieto. Ele não diz nada, mas dentro dele algo vai se quebrando. Dentro dele algo vai se desmotivando em relação ao casamento. E aí, lá na frente, os problemas começam a acontecer e a gente se pergunta por quê? Porque princípios foram quebrados, que estão estabelecidos por Deus. Terceiro princípio do casamento é ter uma vida sexual ativa.
Isso aqui eu falei semana passada, no final do culto, uma irmã veio para mim e disse: pastor, tu pegou pesado com a gente. O irmão estava com um sorriso na orelha. Ele estava, e ela brava comigo. Mas está na Bíblia. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, para dedicar-se à oração. Depois voltem-se a unir, para que o diabo não os tentem, por vocês não terem domínio próprio. O único momento em que Deus estabelece que nós devemos nos separar da nossa esposa é o momento para a oração, isso se houver mútuo consentimento. Se você quiser orar e a sua esposa quiser brincar, meu irmão, vai brincar. Posso ouvir um amém aí dos irmãos? Isso é a palavra de Deus que diz. Isso é princípio da palavra de Deus para ter um casamento abençoado, meu irmão. Para termos um relacionamento abençoado. Tem irmão que gosta de ir no monte, e vai para o monte, passa a madrugada no monte, e se alegra quando vê o mato do monte pegando fogo, mas a mulher dele está em casa incendiada. É para rir, mas dá vontade de chorar quando a gente começa a ouvir histórias de relacionamentos que estão se acabando, porque aquilo que Deus criou para o casamento está se perdendo. A vida sexual ativa aqui manifesta, meu irmão, a glória de Deus no seu casamento. Fortalece a aliança que nós temos. E nós vamos transferindo para Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós estamos quebrando os princípios. Estes são momentos que nós devemos agir ao invés de ficar orando. Agora tem momentos da nossa vida que tudo que fazemos não é suficiente. Tudo que está no nosso controle está sob controle, mas coisas que fogem, que nós não conseguimos fazer, que nós não conseguimos tocar, que nós não conseguimos mudar, este é o momento de nós orarmos. Foi o que Jesus Cristo fez. Jesus, ele olhou e estava tudo bem. A sua vida ministerial estava bem, os discípulos estavam encaminhados, a última ceia havia acontecido, milagres aconteceram, muitas coisas aconteceram, mas dentro dele, ele sabia que ele precisava ir para a cruz do Calvário, mas dentro dele ele foi dominado por uma angústia, um sofrimento, uma dor de morte na alma. E é isso que acontece conosco às vezes. Às vezes, meu irmão, nós estamos nessa situação. A nossa família está bem, os nossos negócios, diante da crise que está esse mundo, estamos de pé, os nossos filhos estão com saúde, temos uma igreja abençoada para servir a Deus, tudo aparentemente bem, mas dentro do coração uma angústia, uma aflição, uma dor sem tamanho. Neste momento, é momento de você dobrar os teus joelhos, e é momento de você colocar o seu rosto no pó e dizer: Senhor, me ajuda, me auxilia, me dá esperança. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, seja feito o que o Senhor quiser na minha vida. Deus, aqui está o meu problema. Dobre os teus joelhos quando esse momento chegar, apresenta a tua angústia ao Senhor, porque o Senhor é aquele que te dá uma paz que excede todo o entendimento. Foi o que Jesus Cristo fez. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações e súplicas, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Momentos onde nós devemos orar, devemos buscar. Foi o que aconteceu comigo essa semana. Cheguei em casa, tive uma semana atribulada, e naquele dia principalmente uma noite de muita tribulação, não dormi direito, fiquei orando, fiquei buscando, coisas passavam na minha cabeça e eu dizia: Senhor, tira isso de mim. Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo. Senhor, por que isso está batendo na porta do meu coração nessa altura do campeonato? Comecei a orar e o Senhor trouxe resposta, o Senhor trouxe alívio. É o que o Senhor vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Foi o que o Senhor fez na vida de Jesus. A Bíblia diz que quando ele orava, e enquanto ele orava, o seu suor era como gotas de sangue, mas a Bíblia diz que um anjo do céu veio e lhe fortalecia.
quando você está orando, quando você está clamando, Deus envia anjos para te fortalecer? Favor, mensagem, um anjo é um mensageiro. Sabe o que aconteceu comigo? Passei uma noite inteira orando, clamando. De manhã cedo, quando eu pego meu celular, eu recebo uma mensagem. Quando eu peguei o celular, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu nunca vi na vida, não sei quem é, não sei como pegou o meu telefone, não sei de onde veio, não faço ideia. Mas na mensagem estava escrito assim: Deus é contigo. Sabe quem era essa pessoa? Um anjo que o Senhor enviou com uma mensagem para me fortalecer. Por que eu sei que é um anjo? Talvez alguém diga: é só uma mensagem. Sabe por que eu sei? Porque me fortaleceu. Diante de tudo que passou, diante de tudo que eu vivi, quando eu olhei aquela mensagem me fortaleceu. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Mantenha-se orando, mantenha-se buscando ao Senhor, mantenha-se fiel ao Senhor, mantenha-se com o teu coração em Deus, e você vai ver que Deus vai enviar um anjo para lhe fortalecer. Deus é contigo, eu ouvi. Mudou completamente, foi como se arrancasse com a mão toda a aflição. A mente mudou, as coisas mudaram. É isso que eu vim trazer para você nessa noite. Deus me estabeleceu nesse lugar como anjo na igreja, nesse ministério. E eu quero liberar essa palavra para você. Deus é contigo. Deus é com a sua vida. Deus é com a sua casa. Deus é com você na sua família. Deus é com você nos seus negócios. Deus é com você na sua aflição. Deus é com você em todo o tempo. Deus é, diz a palavra do Senhor. Ele é. Antes de Abraão nascer, ele disse: eu sou. Lá em Isaías ele disse: antes de qualquer dia existir, eu sou. Quem haverá de escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Você não tem como escapar das mãos do Senhor. Você está nas mãos do Senhor. Você está sob as mãos do Senhor, na palma das mãos do Senhor. Você não escapa daí. Talvez das suas mãos as coisas escapem do controle, mas da mão do Senhor nada escapará do seu controle. Confie plenamente no Deus que você serve. Confie em Deus no meio dessa aflição. Deus enviará, meu irmão, anjos que trarão para você fortalecimento em nome de Jesus. Coloque-se de pé. A Bíblia diz que Jesus, quando se levantou da oração, foi ter com seus discípulos. Porque é isso que a oração faz conosco. A oração nos levanta. O crente que ora, ele se ajoelha para orar, mas depois ele sai de cabeça erguida, ele se levanta e vai enfrentar a vida. Os discípulos, a Bíblia diz, estavam dormindo, porque estavam dominados pela tristeza. Olha só, Jesus chamou eles para orar e eles não conseguiram orar porque eles estavam dominados pela tristeza. E é isso que acontece às vezes com a igreja. A oração levanta, a oração traz poder, a oração traz revelação, a oração traz experiência, a oração traz intimidade com Deus. Mas às vezes nós somos dominados por uma tristeza, por uma aflição e não conseguimos nem orar. Ficamos sonolentos. E este é o estágio que muita gente que faz parte do corpo de Cristo, discípulos, que Jesus chama para perto, que Jesus faz ele andar com ele. Mas quando Jesus chama para uma intimidade maior com ele, no relacionamento com Deus, dominado pela aflição, pela tristeza, pelas dores, ele dorme. Condição espiritual talvez de alguns aqui dentro. Você chegou aqui, você não tem mais força para orar. Te chamam para orar, o Espírito Santo te chama. Esses dias eu estava conversando com o irmão dizendo: faz tempo que o Espírito Santo não me chama para orar de madrugada, sempre me chamava.
E há muito tempo que Deus não me chama, ele falou. Aí eu perguntei para ele, tá, mas há quanto tempo que você não levanta? Ele falou, muitas vezes ele me chamava e eu não levantava. Deus quer contar com uma igreja que esteja disposta a fazer a sua vontade. Se Ele nos chamar para levantar, para orar, vamos orar. Se Ele nos chamar para irmos ao mundo, vamos ao mundo. Se Ele nos chamar para pregar o Evangelho, vamos pregar. Se Ele nos chamar para libertar os cativos, vamos libertar. Se Ele nos chamar para curar os enfermos, vamos curar. Porque a autoridade é no nome dEle, é para Ele, mas Ele atua através de nós. Ele quer uma igreja que Ele possa contar. Hoje, quem sabe você está aqui fraco, dominado pelas aflições. Hoje é uma noite que o Espírito Santo de Deus, através dos anjos do Senhor, vão te fortalecer nesse lugar. Eu quero te convidar para a oração. Você sair do seu lugar, você vir à frente, orar com o Senhor, orar com o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que intercede por você. Dizer: Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade. Senhor, essa aflição está me consumindo, mas Deus, eu me coloco na tua presença para que seja estabelecida a tua vontade em minha vida. Essa atitude de fé, meu irmão, vai te fortalecer. Você vai ver que Deus vai enviar um anjo, ele vai te fortalecer, e você vai sair daqui pronto para vencer todas as tribulações da sua vida, em nome de Jesus. Quero te convidar para orar. Sair do seu lugar. Você que diz: Senhor, estou fraco, Deus, estou aflito, Senhor. Vamos orar. Você será fortalecido pelo poder de Deus que está neste lugar. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando minha glória a Deus. Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo aleluia, que ficou pra trás. Olhe pra você, corro pra você. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Aonde é que estão, dentro deste lugar, os mensageiros de Deus? Os anjos do Senhor. Alguém que tem no seu coração uma palavra de fortalecimento para esses irmãos que estão aqui na frente. Alguém que tem no coração uma palavra de encorajamento, de edificação, de consolo. Porque a palavra de Deus nos diz que somos profetas, e aquele que profetiza se o faz para encorajar, consolar e edificar a vida. Aqui estão irmãos que vieram colocar a sua ansiedade, as suas dores, o seu sofrimento na presença de Deus. E aí na igreja tem anjos cheios do Espírito Santo de Deus com uma mensagem de fortalecimento. Se Deus te deu uma mensagem, se Deus está falando no seu coração, saia do teu lugar, venha aqui à frente, ministrar sobre a vida deste povo, liberar uma palavra sobre a vida deste povo, ser anjo de Deus na vida de filhos e filhas do Senhor que estão passando por aflições. Libere uma palavra, abrace, fortaleça, diga: pode contar comigo. Faça a sua parte e deixe o Espírito Santo de Deus te usar em nome de Jesus. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que
que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama, me chama, me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Aleluia. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Oh, oh. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Senhor Jesus, nós dependemos, Pai, totalmente da Tua graça. Dependemos, Senhor, do Teu Espírito Santo em nós. O Teu Espírito Santo é quem nos fortalece. Ele é quem nos dá, Deus, capacidade de enfrentar as tribulações, as adversidades, as dores, Senhor, as aflições que batem a porta da nossa casa, Deus. Só podemos vencer, Deus, com o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua alegria é a nossa força. Por isso eu te peço, Pai, neste momento, que o Teu Espírito Santo, Pai, seja derramado sobre esse lugar. Deus, desce nesse lugar com a Tua glória, Pai. Desce nesse lugar, Espírito Santo de Deus, com as virtudes, Pai. Desce nesse lugar, Senhor, para fortalecer a Tua igreja, renovar os corações, restaurar os sonhos. Espírito Santo, desce sobre nós com unção de alegria, um óleo novo, Pai, um tempo novo, Senhor. Restaura, amado Espírito de Deus. Nos enche, Senhor, até transbordarmos. Nos enche, Senhor, até transbordarmos. Desce com a Tua glória nesse lugar. Estabelece, Senhor, a Tua vontade nesse lugar. Derrama do Teu Espírito sobre toda a carne neste lugar. Derrama do Teu Espírito sobre cada filho, cada filha.
até transbordar, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Arranca toda a aflição. Levanta o aflito. Coloca de pé o caído. Restaura, Senhor, o fraco. Renova, Senhor, as nossas forças. Nos levanta, Espírito de Deus. Nos fortalece, Senhor. Foi o Teu Espírito Santo que levantou Jesus. Foi o Teu Espírito Santo que fortaleceu. Foi o Teu Espírito Santo que o ressuscitou. É o Teu Espírito Santo que está neste lugar. Derrama, Pai, do Teu Espírito. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, a Tua igreja. Clamamos, Senhor, e suplicamos a Ti. Clamamos, Senhor, e suplicamos. Pai, faça a Tua vontade. Deus, estabelece, Senhor, a Tua vontade. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Vou deixar na cruz tudo que Renova, passou, tudo que ficou pra trás. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Pra você, Derrama. pra você, teu amor me chama. Prostra o teu coração. Vou É hora de deixar clamor. na cruz É hora de súplica. tudo que passou, É hora do grito da alma, dizendo: Senhor, eis-me aqui. pra trás. Olho pra você, Senhor, me renova. vou pra você, Senhor, eu desejo, Senhor, teu amor ser cheio do Teu Espírito. Me chama, me chama. Vou deixar na cruz tudo Aquele que clama não sai sem resposta. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja inundado pela glória de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. É na nossa fraqueza que Ele aperfeiçoa o Seu poder. Está fraco? O poder de Deus vai ser aperfeiçoado em você. Tudo que A alegria do Senhor vai te fortalecer. tudo que ficou Vai renovar as tuas forças. É tempo de despertar. você. É tempo de um despertamento da igreja. Acorda, igreja. Vigiem e orem. Me chama. Vigiem e orem, diz o Senhor Jesus. O Espírito está pronto. O Espírito está nesse lugar. O teu Espírito clamava, Pai. Ele clama pelo Senhor. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. É pela oração. É pela súplica da alma. Senhor, enche a tua igreja. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Estabelece a tua vontade, Espírito de Deus. Vou deixar na cruz tudo que passou, Passou. tudo que ficou pra trás. Vou olhar pra ti, Jesus. Coloque-se em pé pelo poder da oração. Você está em pé. Aleluia. Eu dependo. Você foi fortalecido pelo poder do Espírito de Deus que habita em você. Esse amor, do teu amor, mais que tudo.
aleluia. Pode voltar para o seu lugar adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Tudo que ficou pra trás, olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.